Estamos em 1998, Copa da França. Desde 1978, a França não sediava o Mundial e voltou a sediar pela segunda vez o Mundial, assim como o México fez em 70 e 86, assim como a Itália fez em 34 e 1990. Em 98, a França era o terceiro país a sediar pela segunda vez uma Copa do Mundo de futebol. E vamos lá, eu tive que fazer de novo o vídeo, porque o meu vídeo foi bloqueado por causa das imagens. Só que vocês não me param, YouTube, porque eu tenho um vasto conhecimento e boas, e muito boas lembranças das Copas do Mundo de 86 para cá. Vou também ler algumas coisas que são importantes, mas vamos lembrar aqui um pouco de como foi a Copa de 98. A Copa de 86 foi a primeira que eu assisti, foi a primeira vez que eu senti muita tristeza por causa de futebol, o pênalti perdido do Zico contra a França, que sempre foi a pedra do sapato do Brasil, porque perdemos em 86, perdemos a final em 98, fomos eliminados em 2006 com aquele gol do Thierry Henry, e quando tromba é embaçado. É um rival aí que é muito difícil do Brasil ganhar. Mas 86, a minha Copa dos Sonhos, a minha primeira Copa, para mim 86 e a última 2022, as duas melhores que eu assisti. E entre as cinco, as top 5 tá a de 98. 98 mudou de 24 para 32 participantes. Até 78 eram 16, a partir de 82, 24. 82, 86, 90 e 94 foram 24. A partir de 98, 32. 32 seleções. Nossa, para que tanta seleção? E agora a próxima de 2026, 48. Mais legal. E vimos ali algumas sensações nessa Copa. Por exemplo, o Chile, que foi eliminado pelo Brasil, tinha Zamorano e Marcelo Salas. Era um belo time, uma ótima seleção sul-americana. A Holanda, novamente, contra o Brasil, proporcionou um dos melhores jogos da Copa, assim como foi em 94, os 3-2 das quartas de final. Só que dessa vez nas semifinais. Tivemos que ganhar da Holanda nos pênaltis, porque aquele jogo que estava 1-0, o gol do Ronaldo, fenômeno, até então o Ronaldinho, até o finalzinho ali, nós tomamos um gol do Kluivert, Pat Kluivert. A seleção da Holanda era monstruosa, mano. Era uma puta seleção de futebol, muito bem treinada, e só ganhamos nos pênaltis. A Nigéria mais uma vez fez uma ótima Copa. Teve a Noruega de Anthony Flor, foi a primeira seleção em uma Copa do Mundo a ganhar do Brasil na primeira fase, desde que foi implantada a fase de grupos. Perdemos para a Noruega. A Dinamarca jogou de novo uma boa Copa do Mundo, parando no Brasil, num 3-2 suado também. E a França? A França de Zinedine Zidane, que despontou para o mundo, fazendo os 2 gols na final, mas que já tinha feito boas partidas. A França de Thierry Henry. A França de Champs, né? Que é grandes jogadores franceses. A gente vai falar alguns nomes aqui. O Didier Deschamps, que é o atual treinador francês, vice-campeão do mundo e campeão em 2018, foi o capitão na época. Só que a França, mano, ela suou para ganhar do Paraguai nas oitavas de finais com um gol na morte súbita. Que, né, nessa Copa do Mundo existiu a regra da morte súbita, que era o seguinte: empatou prorrogação, quem fez mata, quem leva morre. Morte súbita. E o Paraguai de Gamarra, Arce, Chilaver no gol, vendeu cara essa vaga para a França, que depois ganhou nos pênaltis da Itália. E na semifinal, a França ganhou da mais surpreendente seleção que chegou naquela Copa, que eu não tenho a camisa, mas foi a Croácia, do artilheiro da Copa, Davor Suker. A Croácia que recentemente tinha sido desanexada da Iugoslávia, com as camisas quadriculadas, vermelhas e brancas, parecendo toalhas de cantina, chegaram ao terceiro lugar daquele Mundial. Fortíssima a Croácia. O que aconteceu para mim, particularmente? Foi uma Copa monstra. E eu, na mesma empolgação de 86, embora estivesse em 98 com 21 anos de idade, esperando o nascimento da minha filha Larissa, novamente pintamos a rua, novamente se reunimos, não igual 94, talvez porque depois do Tetra, aquela empolgação toda diminuiu um pouco, diminuiu, mas a seleção veio muito forte. Tinha o Sampaio de volante, do Palmeiras, que fez 2 gols na Copa, Júnior Baiano na zaga. Tinha o Edmundo lá de reserva, de Ronaldo e Bebeto na frente, mas que estava jogando muito. O próprio Rivaldo chegou a conquistar a sua titularidade. E o Zagallo como treinador, assim como foi em 70. O Zagallo que foi bicampeão jogando, campeão em 70 como
treinador e tetra como auxiliar em 94, buscando seu 5º título mundial. Mas teve algo que me deixou extremamente decepcionado pro resto da vida. A convulsão do Ronaldo fenômeno. O Ronaldo do Barcelona, o Ronaldo que em 94 foi para compor o grupo e para pegar a experiência, tinha saído do Cruzeiro pro PSV Eindhoven, já era ídolo do Barcelona. Ele praticamente fez o Brasil perder a Copa de 98. Por quê? Por quê? Por causa da convulsão dele? Ah, o cara não tem culpa de ter uma convulsão. Então a comissão técnica teve, porque alguma coisa deram pro cara. Era para jogar? Não era. Ele falou, não, eu vou jogar. O Zagallo perdeu o pulso, porque já estava escalado Edmundo. Foi falado, eu lembro até hoje, como se fosse hoje, na TV, na transmissão da Rede Globo, falando, ó, aconteceu algo na concentração do Brasil com o Ronaldo. Edmundo é titular, Ronaldo não vai poder jogar, teve alguma situação de saúde, de repente ele está em campo. E nós tomamos de 3 da França. 3-0, um baile. 2 do Zidane de cabeça, quase iguais, um escanteio de um lado, um escanteio do outro, e o Petit no finalzinho fez o gol para massacrar, de verdade. A Copa de 1998 foi a 16ª edição da Copa do Mundo e a primeira a contar com 32 seleções, como falamos, e ocorreu de 10 de junho a 12 de julho de 98. Sediado pela segunda vez na França, com sedes em Saint-Denis, Marseille, Paris, Lens, Lyon, Nantes, Toulouse, Saint-Étienne, Bordeaux e Montpellier. Maiores goleadas: França 4, Arábia Saudita 0, Brasil 4, Chile 1, Espanha 6, Bulgária 1, Holanda 5, Coreia do Sul 0, Argentina 5, Jamaica 0. 15 seleções eram europeias, 8 das Américas, 5 africanas, 4 asiáticas. Foi quando começou a expandir de seleções africanas e asiáticas a Copa do Mundo. 171 gols foram marcados em 64 partidas, uma média de 2,67 por jogo. Classificação de França campeã, primeiro título francês, que para mim começou a partir daí, a ser um gigante do futebol mundial. Hoje a França é uma das maiores seleções do mundo, historicamente falando. Por quê? Já passou a Inglaterra, que ganhou em 66, passou a Espanha, que ganhou em 2010. Porque a França até então tinha uma grande seleção, tem até hoje o maior artilheiro de uma Copa do Mundo em uma só edição, que é o Just Fontane, em 58. A França tem tradição de ser uma grande seleção na Europa. Ganhou em 84 a Eurocopa com Michel Platini, fez uma boa Copa em 82 e uma boa Copa em 86 quando eliminou o Brasil, e só. Tanto que em 94 não tinha ido nem para a Copa, tinha perdido para a Bulgária nas eliminatórias. 98 é um divisor de águas. A França ganha em 98, ganha a Eurocopa de 2000, chega novamente bem em outras Copas, ganha em 2018, é vice em 2022 e tem uma geração monstra. A França provavelmente vai ganhar mais umas 2 Copas nessa geração do Mbappé. Isso é fato. Coisas podem acontecer, mas ela é uma das grandes favoritas para todos os campeonatos que ela entra. A Croácia ficou em terceiro e a Holanda em quarto. Soccer artilheiro com 6 gols. Melhor ataque. Nesse melhor ataque de fase inicial é que pede só fala besteira. Maior goleada: Espanha 6, Bulgária 1. Público: 2.785.000 pessoas para uma média de 43.000 pessoas, 517 por jogo. O melhor jogador, contudo, foi o Ronaldo. O melhor goleiro foi o baixinho Fabien Barthez, da França, aquele carequinha lá que era chato. E o melhor jogador jovem, Michael Owen, que num jogo entre Inglaterra e Argentina, mais uma Inglaterra e Argentina, fez um gol parecido com o de Maradona em 86, devido às proporções, mas era um cracaço Michael Owen, jogava com Beckham, era uma seleção zaça da Inglaterra. Vamos lá. Primeira fase, grupos. Tivemos mais grupos e mais jogos. Brasil primeiro, com 6 pontos, e Noruega segundo, com 5. Se classificaram. Marrocos com 4, Escócia com 1, caíram fora. Nesses jogos do Brasil, estreamos ganhando da Escócia de 2-1, gols de Sampaio e um gol contra, que o Cafu fez uma bela jogada lá e saiu um gol contra. O Cafu assumiu a titularidade da seleção brasileira e o Roberto Carlos da lateral esquerda, né? Depois goleamos o Marrocos, 3-0, Ronaldo, Rivaldo e Bebeto, e perdemos para a Noruega. O gol do Anthony Flo e o outro do Hekdal. Bebeto contou para o Brasil. Noruega, que para mim vai ser uma das sensações da próxima Copa, porque o tal do Haaland está jogando. O Odegaard também. Os caras vão dar trabalho. Bom, o grupo B teve Itália com 7 pontos líder, o Chile com 3 pontos, com 3 empates, ficou em segundo lugar, a Áustria com 2 e Camarões com 2 foram eliminados.
Grupo C, a França fez uma primeira fase esplendorosa com 9 pontos, 3 vitórias. Dinamarca, 4 pontos. Se classificaram, a África do Sul e a Arábia Saudita vazaram da Copa. No grupo D, a Nigéria foi a líder com 6 pontos. Paraguai com 5 ficou em segundo. O Paraguai manteve uma base boa e chegou muito forte. Se não tivesse pego a França, acho que chegaria mais longe. A Espanha foi eliminada com 4 pontos na primeira fase e a Bulgária com 1. Grupo E teve a Holanda com 5 pontos e México com 5 pontos, primeiro e segundo lugar, decidido aí por saldo de gols. A Bélgica caiu na primeira fase com 3 pontos, assim como a Coreia do Sul com 1. No grupo F, Alemanha 7 e Yugoslávia 7 se classificaram. Irã e Estados Unidos foram eliminados. O Irã ganhou dos Estados Unidos um jogo diplomático, um jogo ali cheio de alta tensão, onde teve muita paz e o Irã ganhou. E se esqueceu todo daquele conflito no Oriente Médio entre os Estados Unidos e o Irã. No grupo G, Romênia 7 pontos, continuou a ter uma grande seleção, assim como foi a de 94. A Inglaterra ficou com 6 e Colômbia e Tunísia foram eliminados. Colômbia com 3 pontos, Tunísia com 1. Colômbia já pós-trauma 94, situação do Escobar. No grupo H, Argentina 100%, assim como a França, fez 9 pontos, a Croácia fez 6, Jamaica fez 3 e Japão nenhum. A Jamaica estreante em Copas, ganhou também estreante Japão, o último jogo. Oitavas de final, Brasil 4, Chile 1. Esse dia foi muito engraçado. Esse dia a minha esposa estava grávida, minha primeira filha, e o pai de um amigo meu muito louco, depois da vitória do Brasil, bateu num carro que eu tinha um Escort R3 de frente, e deu uma treta, e deu uma sorte também, que era amigo do meu pai também, mas eu nunca esqueço. E foi 4-1 para o Brasil, um grande jogo, onde o Brasil se classificou para as quartas de final. A Nigéria tomou de 4-1 da Dinamarca, e aí o Brasil enfrentaria a Dinamarca nas quartas de final. A Holanda ganhou da Iugoslávia de 2-1 e a Argentina ganhou da Inglaterra nos pênaltis por 4-3. Mais uma vez a Argentina ganhando da Inglaterra. Só que foi um jogaço. Nossa, aquele gol do Michael Owen, o Batistuta jogando muito. Itália 1, Noruega 0. A Noruega deu muito trabalho para a Itália. E a França ganhou do Paraguai na morte súbita. A Alemanha ganhou de 2-1 do México, que para variar caiu nas oitavas de finais. E a Romênia perdeu para a Croácia. A Romênia que perdeu para a Bulgária em 94 e agora perdeu para a Croácia nos confrontos de leste europeu, sempre parando em seleções que chegaram nas semifinais e chegaram bem. Quartas de finais, Brasil 3, Dinamarca 2, foi um jogo dificílimo. Holanda 2, Argentina 1, naquele gol do Bergkamp, que ele mata, já gira na pequena área e toca de 3 dedos. Itália 0, França 0, França 4-3 nos pênaltis, quase foi eliminada. E Alemanha 0, Croácia 3. A Alemanha que também tinha sido sabugada pela Bulgária, agora foi pela Croácia. E nas semifinais, o jogo emocionantíssimo entre Brasil e Holanda, 1-1, que o Brasil ganhou nos pênaltis 4-2, Tafarel pegou 2 pênaltis, e o Zagallo falou, vocês vão ter que me engolir, lembram disso? Na semifinal, a França ganhou da Croácia por 2-1 também na Bacia das Almas. Decisão terceiro lugar é Croácia 2, Holanda 1, e o Brasil tomou de 3 da França. Foi massacrado. Aqui a gente lembra de alguns gols, né, que tivemos nas fases aí de mata-mata. É muito legal de relembrar quartas de finais aqui, ó. Brasil e Dinamarca, quem marcaram foi Bebeto e Rivaldo 2. Foi o único jogo que o Ronaldinho não marcou nessa Copa. A Argentina tomou 2-1 da Holanda, com gol de Cláudio Lopes. Os holandeses fizeram com o Kluivert e com o Bergkamp. Semifinais, as penalidades que o Brasil acertou foram o Ronaldo, o Rivaldo, o Emerson, que era o nosso volante, que era para ter sido o capitão em 2002, mas foi cortado por contusão, e o Cafu ficou com a faixa, o Dunga fez mais uma vez. Frank de Boer e Bergkamp fizeram para a Holanda, e o Cocu e o Ronaldo de Boer, o irmão do Frank, perderam os pênaltis. Para a França, na semifinal contra a Croácia, o Thuram, lembra do Thuram, que agora tem um filho dele na seleção, grande lateral, fez os 2 gols, e o Sucker fez um. Disputa de terceiro lugar, final. Aqui tem os gols, mas eu vou passar depois para a Wikipédia para falar as escalações. Público de 80 mil pessoas no Stade de France, em Saint-Denis, com o árbitro Belcola, do Marrocos, assistiram no dia 12 de julho de 98 a vitória do primeiro título mundial francês, Le Bleu. Classificação final teve França, Brasil, Croácia e Holanda. Itália, Argentina, Alemanha e Dinamarca. Só chegou pedra pesada entre os 8 primeiros. Inglaterra, Iugoslávia, Romênia e Nigéria. México, Paraguai, Noruega e Chile. Espanha, Marrocos, Bélgica e Irã. Colômbia, Jamaica, Áustria e África do Sul. Camarões, Tunísia, Escócia e Arábia Saudita.
Bulgária, Coreia do Sul, Japão e o United States of America foi a lanterna dessa competição. O prêmio de FIFA, chuteira de ouro para Sucker como artilheiro, e chuteira e bola de ouro para Ronaldo do Nazário. Melhor goleiro, Fabien Barthez, da França. Fair play para Inglaterra e França. Seleção da Copa teve como goleiros Chilavert, do Paraguai, Barthez, da França e Tafarel, do Brasil. Defensores, Roberto Carlos, Desailly e Thuram, da França, Frank de Boer, do Paraguai, e o zagueiro Carlos Gamarra, do Paraguai, que era um monstro. Meio-campistas, Dung Rivaldo, Michael Laudrup, o mesmo de 86, da Dinamarca, Zinedine Zidane, da França, David Beckham, da Argentina, e Edgar Davids, o negrão que jogava de óculos, jogava muito. Ronaldo Nazário na frente com Sucker, Brian Laudrup, o irmão Laudrup, e Dennis Bergkamp, da Holanda. O melhor gol do torneio foi de Najanka, Pierre Najanka, de Camarões, contra a Áustria, que eu particularmente não lembro. E o segundo gol foi de Michael Owen contra a Argentina, que eu lembro e pro resto da vida. Terceiro lugar, Hadji, do Marrocos, contra a Noruega. O Hadji era um craque marroquino também da época. O artilheiro foi o Soccer com 6 gols. Os vice-artilheiros foram Gabriel Batistuta, da Argentina, com 5, e o falecido Christian Vieri, que a gente perdeu ele no final do ano, o italiano, que era um craque, fez 5 gols. Com 4 gols ficaram Ronaldo, do Brasil, Marcelo Salas, do Chile, e o Luiz Hernandes, aquele cabeludo mexicano também, que jogava muito. Bom, deixa eu colocar aqui, só para concluir o nosso vídeo, final da Copa de 98. Vamos ver quem estavam nas duas seleções. Detalhe da partida. Aqui não tem as escalações? Tem. Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano e Roberto Carlos. César Sampaio, Dunga e Leonardo. Rivaldo, Bebeto e Ronaldo. Entraram Denilson e Edmundo. O Brasil. A seleção francesa era muito boa. Barthez no gol. Thuram, Desailly, Leboeuf e Lizarrazu. Didier Deschamps, Manuel Petit e Carambeu. Zinedine Zidane, Djorkaeff e Guivar. E entraram Vieira, Bocochan e Dugarry. Aimé Jacquet, treinador. Fim de jogo. 3-0 França. A casa caiu. Aquela empolgação toda do atual tetracampeão, o Brasil com a Nike, estreou mal a Nike, né? E aí o sonho ficou para 2022 do Penta. Mais ou menos com essa base aí, com o Luiz Felipe Scolari. Só lembrando que depois da derrota para a França, Luxemburgo assumiu a seleção, ficou há pouco tempo, caiu num negócio de CPI lá, que ele foi sacaneado. O Luxemburgo era um ótimo técnico, para mim é um dos maiores técnicos da história do Brasil até hoje. No lugar dele entrou o Leão, que foi péssimo nas eliminatórias. O Brasil quase fica de fora para 2022. Aí o Filipão assumiu, levou lá a galera dele. No último jogo contra a Venezuela, o Luizão e o Edilson salvaram a seleção brasileira, e essa é a verdade. Estamos juntos, o fim da Copa, certo? O canal Museu da Várzea, História das Copas do Mundo, até 2022. Valeu!